Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho! Eu sou a Larissa Paz. Eu sou a Shirlane Alcolumbre e hoje quem tá aqui com a gente é um convidado muito especial, mestre da oratória, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre a importância da oratória no desenvolvimento pessoal. Ele é o Iago Bahia. Seja muito bem-vindo. E aí, meninas, como é que estamos? Bom dia pra quem de bom dia, que a gente não almoçou ainda. Boa tarde pra quem de boa tarde, boa noite pra quem de boa noite. Depende do horário que vão estar nos ouvindo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tô entristecido porque... Aí eu vou ter que falar aqui, pode falar já? Pode. Porque eu tô sendo o segundo e colocaram pra falar depois, perto do almoço. Teve um certo convidado aí que falou primeiro, mas tudo bem. Não leva Ele pro tá coração, lá no não. cantinho só Eu não escutando. levo pro coração, não. Fica tranquilo. Tudo bem. Iago, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui conosco. Eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar muitos médicos veterinários, até mesmo tutores, que têm suas carreiras, né, fora da veterinária, que vai pegar muitas dicas legais sobre carreira, até mesmo para a vida pessoal, né? A importância da oratória. E eu também vou pegar várias dicas aqui. Eu também. Mas, pra gente começar, fala um pouquinho pra gente quem é o Iago, tá? Como foi um pouquinho da sua carreira, até quando você chegou para ter a sua empresa nesse ramo da oratória? Pô, legal. Vou ser bem breve, prometo pra vocês. Tudo começou na década de 40, quando meu... Não, mentira, não. Esse é o problema, né? Você curtiu, né? De quando meus avós vieram... Ó, eu digo que eu caí de paraquedas nessa área de empreendedorismo, nessa área de vendas, de oratória de comunicação. Eu sou formado em Direito, não sei se vocês sabem. Não. Eu costumo dizer que tem mais ex-advogado que advogado, por aí. E aí, quando a gente vai fazer faculdade lá pros 16, 17 anos, é difícil a gente ter noção do que a gente quer pra nossa vida. Exatamente. Então, eu gostava muito de ler, minha mãe é do direito, ela falou, ó, quem gosta de ler faz direito. Que é um leque de opções, né? Quem for do mundo jurídico que nos ouve aqui também vai saber que é um leque de opções. Não é bem assim, né? Mas tudo bem. E aí, entrei na faculdade, comecei a me dedicar. Aí, estagiei em órgão público, estagiei em órgão privado, fui pesquisador. Mas você sabe quando você não vai fazer alguma coisa que teu coração bate mais forte? Quando você não se sente realmente que tá fazendo diferença? Aí eu me sentia assim. E eu tinha uma demanda, eu sempre costumo dizer que os livros mudaram realmente a minha vida. Então, para quem está nos ouvindo aí, o primeiro ponto eu sempre digo, se você tem um problema, a grande maioria dos teus problemas podem ser resolvidos por meio de uma boa leitura. Legal. Então, médicos veterinários, se você tem essa demanda de aprender mais sobre marketing, sobre venda, sobre oratória, você já começa por um bom caminho fazendo uma boa leitura. Posso até recomendar uns livros depois. Vai E recomendar eu tinha uma demanda muito grande em casa de pai e mãe com problemas financeiros. E aí comecei a ganhar meu dinheirinho, né? Um estágio, porque minha primeira bolsa foi R$600, era na Procuradoria do Estado. E aí eu pegava, e quando ganhava na sexta-feira, então, ia direto pro Mormaço, ó, pá, gastava tudo. E aí começou a me incomodar. Aí eu comecei a buscar leitura. E um dos livros que eu li, que é o Pai Rico, Pai Pobre, acho que é um dos livros, assim, é realmente referência para quem quer começar a empreender. Ele fala da importância de aprender a vender. E aí depois, em outro livro do Jorge Paulo Lema, que é o dono da Ambev, eu conheci a Fundação Estudar, que hoje é uma entidade sem fins lucrativos que ensina educação pelo Brasil inteiro. E aí eu fui fazer lá um voluntariado de vendas, isso na época da faculdade, e comecei a me dedicar e comecei a ter resultado. Então, na época, fui o melhor vendedor do Brasil, da Fundação Estudar. Que legal. E lá, como eles não são bobos nem nada, né? O Jorge Paulo pega as empresas parceiras e ele me recomendou para a Stone, que é a empresa de máquina de cartão. Aí eu fui vendedor porta em porta. Você imagina você chegando em casa, sua família falando assim, não quero mais ser advogado, vou ser vendedor de maquininha, de cartão. Minha mãe virou assim, o cavalo mordeu tua cabeça. Onde é que eu errei? Mas eu tava tentando me encontrar, então por alguma coisa eu sentia que eu precisava passar por aquilo. Então isso na época de faculdade, então acho que uns 20 anos eu tava trabalhando e fazendo faculdade e fui gostando, fui me dedicando, fui conhecendo muita gente, até que eu digo que o mosquitinho do empreendedorismo me mordeu. Aí num podcast eu conheci a história da Vox to You. Aí fiquei alucinado, eu falei assim, nossa, eu preciso fazer um curso de oratória, é isso que eu quero pra minha vida. Eu gostava muito já de oratória, lia bastante. Aí liguei pra eles pra fazer o curso, aí eles falaram assim, só tem online. Eu falei, online? Porque a gente não tem unidade aí em Belém. Aí eu falei, não, beleza, ok. E eu fiquei aquilo na minha cabeça. Aí eu peguei e comentei com o meu primo hoje, que é o dono da Casa do Caldo, ele falou, Casa do Caldo? Tomar um caldozinho ali no Diogo Moia? Já. Adoro lá. É da minha família também. Aí meu primo tava na Casa do Caldo, na verdade na época ele tava na Equatorial. E eu falei pra ele, cara, pô, já viu esse case aqui da Vox to You e etc, não sei o quê. Ele falou, cara, o Gustavo, ele tá vindo mesmo a empresa. O Gustavo hoje é meu sócio, né? Então eu já conheci o Gustavo de infância, porque ele era o melhor amigo do meu primo.
Então ele frequentava a minha casa, eu frequentava a casa dele. Aí eu falei, vou dar uma ligada pra ele. Aí ligamos e conhecemos o case da Vox. E aí eu lembro bem que eu tava no aniversário, domingo, de noite. E aí me ligaram, falando assim, ó, seguinte, ou a gente entra agora ou ele vai vender pra outra. Né? Hoje o Luiz, que é meu sócio hoje na franqueadora, né, que é o fundador. Tinha que bater o martelo. Tinha que bater o martelo. E aí nessa eu falei, vambora, eu topo. Aí eu pedi demissão na segunda-feira, na outra semana eu tava em Ribeirão Preto, trazendo a Vox. Aí fiquei apaixonado pela transformação que causa realmente a gente se comunicar bem. Mas foi muito difícil, né? Hoje a gente tá com 4 anos aproximadamente. Aí trouxe pra Belém, aí resolvi não fazer o AB, então eu tinha passado a primeira fase, eu não quis fazer a segunda fase. Então foi uma decisão realmente que eu tive que ter peito realmente. E aí vem pra cá e começa a gravar vídeo, e começa a falar, blogueirinha, não sei o quê, quer aparecer, e virou coach, foi. Então aquilo vai machucando a gente, mas você entende que assim, ó, não, mas calma, a gente entende parte. um pouquinho, né, Larissa? Faz parte. Você principalmente. Faz parte, eu digo que faz parte do jogo. Então, pra você que é médico veterinário e tá nos ouvindo, faz parte desse processo. Eu costumo dizer que quando alguém critica a gente tem que olhar a entrega que a pessoa faz e o resultado que ela tem. Então a gente tem que dar local de fala para quem tem realmente autoridade e legitimidade para falar. E aí, dentro desse contexto todo, eu comecei a prospectar, a vender, me apaixonei pela metodologia. Hoje, aqui em Belém, na Vox, hoje tem mais de 220 unidades, então fui franqueado da Vox aqui em Belém. Então, ano passado, a gente foi recordista de faturamento histórico da rede, sendo que a gente concorre com Alphaville, com Campinas, com Curitiba, que tem uma renda per capita muito avançada em relação a Belém, e um ticket médio até maior, né, por aquela região. E a gente teve aí uma média de 50 matrículas, então foi o recorde da franqueadora. E aí, mais recente, eu tive essa honra, essa oportunidade de receber a proposta para virar sócio da marca, da franqueadora. Então, eu tô me mudando para Ribeirão Preto, agora a gente tá falando em dezembro, então eu tô me mudando em janeiro agora para Ribeirão Preto, vou ser diretor comercial nacional, e agora meu papel vai ser levar o Oratório pro Brasil inteiro e, quem sabe, pro mundo inteiro em breve. Muito parabéns pelo seu sucesso, né? Fruto do seu trabalho, né? Muito legal mesmo. Recebo, obrigado. E essa inquietação que ele teve, né? Que é a inquietação do empreendedor. Já estava ali, a sementinha. E ele se encontrou, foi bem legal. Mas hoje eu só não entendi. É o Felipe que é teu sócio? O Gustavo. Gustavo. Ah, tá. O Gustavo que é meu sócio hoje. Aí ele tá trabalhando agora, né? Alguém tem que trabalhar. E alguém tem que me vender. Ele vai ficar tomando conta aqui da unidade de vocês e você vai ajudar na gerência da nacional, da rede. Isso, agora é muito legal. Aí tem um equity lá na rede inteira. Ainda vou ter minha participação aqui, mas eu saio da operação e vou focar na operação da franqueadora. Aí ele toca. Perfeito. Toca aqui, vai ser o CEO daqui. Perfeito. Muito legal. E bora explicar aqui para quem está assistindo a gente, que ainda não entende da importância da oratória. Explica pra gente aqui o que é oratória, por que é considerada uma habilidade tão essencial, né? E fala pra gente se é uma coisa que nasce com a gente ou a gente consegue desenvolver. Pô, isso é bem interessante, porque tem muita gente que fala assim, não, você tem que nascer com dom de oratória. E tem diversas pesquisas que dizem que eu até falo, tem a boa notícia e a má notícia. Muitas pesquisas falam que a gente desenvolve as habilidades que a gente chama de soft skills, as habilidades comportamentais, de 1 a 9 anos. Então, geralmente, quem tem um responsável, pai, mãe, muito rígido, quando a criança ela passa por momentos bem difíceis na infância, geralmente a tendência é que essa criança seja mais introvertida quando ela for adulta. Mas eu digo que é a parte boa, porque 50% é de 1 a 9 anos. Então, aí você não tem como mudar. Mas os outros 50% a gente pode desenvolver. E hoje, oratória é a habilidade mais importante, eu falo com tranquilidade que é a habilidade mais importante do mundo. E não sou eu que falo isso, então tem diversas pesquisas, LinkedIn 2022 verificou que a habilidade no contexto empresarial mais importante é a oratória, e para os médicos veterinários, vocês são empreendedores, vocês são empresários. Com certeza. É importante te deixar claro isso, né, que você tem uma empresa de 20 funcionários, que você é um empresário. Não, você é um empreendedor. Além disso, eu acho que as grandes referências do mundo inteiro mudaram o mundo pela oratória. Então, o que seria a Apple se o Steve Jobs não fosse muito bom em apresentação? O que seria hoje o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, se não fosse pela oratória? Então, eu até gosto sempre de mencionar nas minhas palestras o Warren Buffett. Para quem não sabe, é o maior investidor do mundo. Ele investiu em empresas que estavam começando, né, como Coca-Cola, Apple, bem no início. Acho que ele tá muito empresas bem. pequenas. E
E ele fala que no escritório dele, você não vai ver o diploma dele de Stanford, você não vai ver o MBA que ele fez, você só vê uma coisa, que é o diploma do curso de oratória que ele fez. Então, se o maior investidor do mundo disse que o maior investimento que ele fez foi no curso de oratória, quem somos nós, né, para não ter a humildade de realmente investir na comunicação? Quando a gente fala bem, realmente, você consegue convencer mais, você consegue vender mais, você consegue liderar e motivar mais a tua equipe, você consegue passar a credibilidade e você consegue ter uma boa autoestima. A oratória mais Eu já difícil, ela ia te te dá uma boa dizer, eu autoestima. acho que ela mexe até com a tua autoestima, né? Não, Porque com esse poder certeza. da comunicação, né, te dá uma... E aqui, por exemplo, nós somos um canal que fala bastante com médicos veterinários. Até comentei no episódio anterior que esse mês foi muito especial. A gente trouxe vários profissionais que não são especialistas na área, né? Mas com dicas valiosas. E muitos médicos veterinários, eles acabam fazendo a faculdade em si achando que vão cuidar só dos animais. E não é. Então, a gente tem um relacionamento muito grande com o tutor, com o responsável daquele animal. Uhum. E se a gente não souber conversar direito com aquele tutor, explicar ali as coisas que acontecem com aquele animal, que hoje é um membro da família, você vê a importância que tem os animais. Então, a gente tem que saber passar essa comunicação de uma forma clara, objetiva. Eu vejo que muitos médicos veterinários hoje travam, certo? Eles ficam muito nervosos, eles travam realmente. Eles são muito bons na área, assim, técnica deles, mas eles não sabem falar com o tutor, não sabem ter esse poder. Então, eu acho, assim, que todo médico veterinário, não só porque estamos gravando com vocês, né? Por mais que não queira ser blogueirinho ou ficar gravando, mas eles precisam ter um curso desse para saber lidar com o público. Porque não adianta você fazer medicina veterinária e pensar, eu vou só fazer cuidar do animal. Não, você vai lidar com pessoas. Então, a oratória, eu acho que seria muito importante você fazer um comercial aí, falar pra gente como é que funcionam esses cursos, para que os médicos veterinários possam ter mais interesse de buscar aperfeiçoamento. Legal. E é bem interessante o que você falou, porque eu tenho certeza que todos os médicos veterinários que acompanham vocês, que eles são bons naquilo que fazem. Mas eu gosto sempre de mencionar uma história e fazer uma analogia. É uma história do, se não me engano, imperador Constantino, que lá nos tempos antigos, em Roma, surge um boato de que a esposa dele tá traindo ele. E ninguém sabia se o boato era verdadeiro ou não. E aí ele pega e manda assassinar a própria esposa. Meu Deus do céu. Naquela época. Uhum. E aí perguntam pra ele, cara, você nem sabia que era verdade, por que você fez isso? E aí ele fala assim, ó, a esposa de Constantino não tem que somente ser fiel, ela tem que parecer ser fiel. Então por que eu faço essa analogia? Porque na nossa vida, querendo ou não é só a gente ser bom, a gente tem que aparentar ser bom, a gente tem que falar como bom, a gente tem que se vender como bom. Então, infelizmente, eu costumo dizer que tem o mundo real e o mundo ideal. No mundo ideal, só você ser bom tecnicamente, ter boa intenção, ser genuíno, seria suficiente. Seria suficiente. É. Então as pessoas comprariam facilmente, te procurariam. Mas a gente vive no mundo real. E no mundo real, eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente, todo mundo já passou por isso, e você já perdeu uma oportunidade para alguém onde você tinha certeza que você era mais preparado tecnicamente, mas aquela pessoa ganhou a oportunidade, seja porque ela se vendeu bem, porque ela falou bem, ou porque ela conhecia alguém, e conhecer networking envolve comunicação também. Então, eu acho que a mensagem que eu já gostaria de passar para quem tá nos ouvindo é de que não é só você ser bom tecnicamente. Isso é sua obrigação, óbvio. Mas você tem que se vender como bom. Faz sentido? Muito. Com certeza. Total. Muito. E é engraçado que é um bate-papo que eu sempre tenho com a minha equipe lá, né? Eu tenho pessoas incríveis trabalhando comigo, né? Com a minha equipe de veterinários. Mas eu sempre falo isso pra eles. Se vocês não tiverem uma boa conversa com o tutor, se vocês não souberem se vender pro tutor, não adianta. Vocês podem ser o melhor da turma. O tutor, ele tem que criar uma confiança em vocês e vocês vão conseguir esse elo explicando de forma clara, objetiva, como é o tratamento do animal ou o que ele precisa. Então, isso envolve muito o poder da fala, da oratória, né? E isso é uma coisa que eu sempre converso com eles e faz todo sentido isso que você acabou de falar. Isso tem um negócio bem interessante, porque, por exemplo, eu gosto sempre de citar outros mercados para a gente ter essa noção. Hoje, é notório que, falando da parte financeira, que em assessorias de investimento, em outros tipos de consultoria, você consegue ter bons investimentos com uma rentabilidade melhor. Mas hoje, vamos colocar aqui que a grande maioria do dinheiro das pessoas e das empresas estão nos bancos. Que tem produtos, a grande maioria, que são produtos ruins. Mas por que o dinheiro continua no banco e não vai realmente para essas assessorias?
um dos grandes motivos é que eu tenho uma empresa de investimento também, eu escuto muito isso. Que é, mas o meu avô, Uhum. ele confiava nesse gerente, meu pai com esse gerente. Então, eu vou continuar. Relacionamento, né? É o relacionamento. E isso também envolve oratória. É uma Uhum. técnica que a gente chama de rapport. É muito difundido, mas pouca gente sabe usar. Que nada mais é do que você gerar empatia com a outra pessoa pela forma que você fala, você espelhando o comportamento da outra pessoa, falando do jeito que ela gosta de falar, você ouvindo a pessoa genuinamente, você fazendo um elogio sincero. Isso é uma técnica de comunicação que vai gerando uma sensação de semelhança e eu sempre digo que se a gente puder escolher entre comprar de alguém que a gente gosta ou de quem a gente não gosta, o que vocês escolheriam? De quem a gente De gosta. quem a gente gosta. Então, às vezes, não é só você ter a melhor clínica, não é só você ter as melhores graduações, as melhores especificações, mas você tem que, de alguma forma, fazer o teu santo bater com outra pessoa. E nada assim, melhor do que a comunicação. Nada melhor do que a comunicação. E aí, volta lá. Como são os cursos que funcionam? Fala aí para esses médicos veterinários, esses tutores, como é que é? Legal. Eu acho até bem bacana quando me perguntam isso, porque tem muita gente que chega e fala assim, cara, quanto é que é o curso? Aí o primeiro ponto é, como nós somos uma escola de oratória e não um curso de oratória, então hoje o nosso grande diferencial é ser uma academia de oratória. Então a gente vai ter metodologias com carga horária e com técnicas que vão de acordo com a necessidade. Tanto que lá na Vox, para quem fizer sentido, a gente tem uma reunião de anamnese, que é um bate-papo de 50 minutos, 1 hora, onde um dos nossos especialistas faz uma avaliação daquela pessoa, dos objetivos dela, para entender quais das nossas metodologias faz mais sentido. O que eu posso adiantar? Hoje a gente vai ter metodologia individual, particular, a gente vai ter imersão de 2 dias, a gente vai ter treinamento de 3 meses, de 7 meses, de 4 meses. Isso vai depender, de fato, da necessidade da pessoa. Só qual que é o nosso grande diferencial? E eu digo que isso realmente faz a gente hoje ser a maior escola de oratória da América Latina. Porque na nossa metodologia, além dela ser 100% presencial, a gente não coloca mais de 22 pessoas dentro de uma sala de aula. Por que isso? Porque em toda aula os nossos alunos sobem de 3 a 4 vezes no palco. Todos. Por aula. Isso a gente chama... Eu já começo a ficar nervoso. Isso a gente chama, que eu digo que é o grande diferencial. Porque técnica, a grande verdade é o seguinte, técnica, você consegue achar no YouTube, você consegue achar em livros, mas o que realmente faz a diferença é a prática. E a gente chama isso de efeito à mera exposição. Eu acho que você já deve ter tido algum caso no seguinte sentido. De repente, você conheceu agora a Shirlane e aí você... Nossa, eu não fui com a cara dela. Aí, vamos supor que vocês estão na mesma sala, na faculdade. Não gostei tanto dela. Aí tu começa a conviver com ela. Aí passa 1 semestre, 2 semestres. Aí tu tem que fazer trabalho em grupo com ela. Aí tu começa a falar assim, tem que dar pra aturar ela. Aí você vai continuando. Aí vai 4º, 5º, 6º semestre, você fala assim, caramba, a Shirlane é gente boa, né? Aí dá lá no final do curso, vocês são melhores amigas. Por que isso acontece? Porque você esteve muito exposta à presença dela. Na oratória, da mesma maneira, se você se expõe o máximo possível, aumenta a chance do teu cérebro entender aquilo como algo normal. Então, esse realmente é o grande diferencial. Por isso que eu sempre digo, então, para os médicos... Muito legal essa dica. Para os médicos que estão escutando a gente, sempre que você tiver oportunidade de falar, fala. Porque quanto mais você faz isso, então numa palestra, faz uma pergunta, conversa, porque aí o teu cérebro entende aquilo como normal e você vai parando com aquele friozinho na barriga, aquele coração batendo mais forte. Vai destravando. Eu lembro quando eu comecei com a Vox, eu me forçava, eu ia pra palestra, pra reunião, me forçava a fazer uma pergunta. Me forçava. Então, eu começava, eu já falava assim, tem que fazer uma pergunta. E além daquela famosa mantra de que quem não é visto não é lembrado. Só que eu ia fazendo Só tanto dica, isso. Mano. Eu ia fazendo tanto isso que hoje eu já falei para público de 3.000 pessoas. Já falei, enfim. Olha só. Então, hoje, esse ano eu tava até fazendo a conta. Foram 78 palestras que eu fiz. Sério? 78 palestras. Ou seja, é tanta exposição que eu já não tenho o frio na barriga. Mas isso foi depois de muito. 6 anos mentira, teve um fio na barriga aqui antes de começar. É brincadeira. Fiquei nervoso. Mas quando ele chegando já. Quando falaram que eu tinha menos tempo porque o Igor tomou todo o meu tempo, aí eu comecei a ficar meio nervoso. E ele lá quietinho, só escutando. Ai, meu Deus. Mas voltando aí, que dicas você daria para quem quer melhorar a comunicação no trabalho? Legal. Eu acredito que o primeiro passo, hoje que eu até falei ainda agora, é se exponha. Você precisa falar. Põe o rosto no Instagram, começa a colocar uma sugestão que eu dou. Pô, não, eu sou muito tímida, não tem como.
Abre o Melhores Amigos e coloca só quem é da tua confiança e começa a falar. É o primeiro passo que você tem. Então, esse é o primeiro ponto. Então, oratória tem a ver com exposição. Tem a ver com realmente prática. O segundo ponto que eu vejo que é bem importante é você aprender técnica. Então, entender como é que a comunicação é feita. Então, tem uma pesquisa da Universidade de Califórnia, do professor Albert Mehrabi, que ele fala que, em relação à nossa comunicação como um todo, apenas 7% tem a ver com as palavras. 38% é a entonação da nossa voz e 55% é a nossa linguagem corporal. Aquela famosa expressão de que o nosso corpo aí não fala. Ele grita. Ele grita. Então, isso é muito importante porque se você sabe que a comunicação tem mais a ver com tom de voz do que com linguagem corporal, você precisa estudar a técnica de linguagem corporal e tom de voz. Engraçado, né? Agora eu comecei a refletir. Qual é a comunicação que a gente tem passado com a linguagem corporal, né? Que é uma coisa que a gente não se atenta. Exatamente. Muito espontâneo. E a gente tem que tomar cuidado. E quando faz o curso, aí você já vai tendo a técnica correta para determinado assunto, determinado meio. Por exemplo, a gente, que é de Gêmeos, a gente tem... a gente tem uma expressão muito espontânea. E isso, às vezes, pode ser um boicote com a gente, né? Pode. Eu sou uma que é terrível. Todo mundo conhece a minha cara, sabe? Que tá passando a minha cabeça pra minha cara, entendeu? E aí é engraçado, porque é um ponto que tu tem que te policiar. Eu dou aquele exemplo. Olha como a comunicação ela é bizarra. Porque ela tem muito mais a ver com o tom de voz, linguagem corporal e principalmente o contexto. Eu dou aquele exemplo, você tá no meio de uma discussão com o esposo, esposa. Aí o esposo chega e fala assim, ó. Ah, quer saber? Tô indo embora. Então, toda mulher nesse momento fala uma palavra com um tom de voz, com uma linguagem corporal que eu digo aqui, ó. Que é o famoso... São duas opções. Você fala assim, ó, vai... Ou você fala assim, ó, você que sabe. Meu amigo... Esse você que sabe. Meu amigo, não tenho eu sou do você que sabe. Não tenho tanta experiência, mas não é você que sabe, não. E se você for, meu irmão, o caso vai cair pro teu lado. Então, olha assim, ó, vamos parar aqui, ó. Se a gente fosse em outro contexto, vai quer dizer o quê? Pode ir. Mas nesse contexto se tu for, você vai morrer. Vai morrer. Ou tu que sabe você não sabe. Então, olha só, a palavra vai, só que com a linguagem corporal, com tom de voz nesse contexto, significa não vá. Olha como a comunicação ela é mais... Vai que tu morre. Ela é mais complexa. E aí, esse é o erro que eu vejo. Então, às vezes, as pessoas pensam muito em falar, tem que falar a melhor palavra possível. Não, você tem que falar, é o como falar, não só o que você vai falar. É o intencional, né? Além da leitura que você faz de outras pessoas. Então, hoje o pessoal fala assim, não dá nem pra mentir, perde dia. Querendo não é meu trabalho. Então, hoje, com 6 anos, a grande maioria das pessoas, eu consigo fazer... eu tô me sentindo analisada. Eu consigo fazer a leitura. Prestar atenção na nossa postura corporal aqui. Eu consigo fazer a leitura. Óbvio que eu não vou acertar 100%. Sim. Mas, de acordo com o contexto, a gente já começa um pouquinho de percepção. Eu fiz um curso recente lá do Paulo Vieira e ele já é muito treinado. Foi o Método CIS? Ele faz essa leitura das pessoas, muito né? Bom, eu fiz também. Lá no público, ao vivo mesmo. Faz bastante. Ele falou que... Inclusive, um dos pontos bem interessantes, então, a pessoa tem timidez de falar em público. Ele até ensina isso também, a gente fala lá na volta sobre isso. Existe uma técnica chamada ancoragem. O que é ancoragem? É um processo como se fosse de uma auto-hipnose, onde você vai trazer a emoção que você quer ter naquele momento com base numa emoção que você já teve. Então, tem um caso bem legal, que faz 4 anos. Foi uma mentoria que eu dei de oratória. Era um grande empresário do ramo de panificação. Ele nem mora mais aqui. E aí, o que aconteceu? Dentro dessa situação, ele... uma empresa muito grande, uma padaria assim, bem famosa aqui. Ele falava assim, Iago, se tiver que conversar contigo e mais 3 pessoas, eu converso de boa. Agora, se eu tiver que falar a partir de 10 pessoas, eu travo. Eu não consigo. E aí ele tinha um grande evento que envolvia 3 corações, era um evento bem grande, que ia ser ao vivo do YouTube. E ele falou assim, cara, eu preciso daqui a um mês falar e eu não tô me sentindo confiante. Então, o que a gente trouxe? Para ele que tinha essa timidez. Eu trouxe o processo de ancoragem, realmente. Então, geralmente, você faz um estímulo físico para relembrar uma memória, um sentimento que você quer ter naquele momento. Então, quando a gente vai falar em público, qual o sentimento que a gente quer ter? Tranquilidade, de paz, de segurança, felicidade, algo nesse sentido. E aí eu falei, cara, qual que foi o momento mais feliz da tua vida? Aí ele fala assim, cara, foi o dia do meu casamento. Quando minha esposa deu sim, o momento mais feliz. Aí eu falei, pô, legal. Então a gente vai fazer o seguinte, você vai buscar na tua aliança, você vai fazer um processo de 5 minutos, onde você pegando na sua aliança, fechando os olhos, você vai lembrar aquele momento antes de você falar, e aí você vai falar. E ele conseguiu falar, então foi bem bacana o feedback dele. Então é uma estratégia bem interessante, ancoragem para quem tem realmente esse nervosismo. Eu tô falando isso porque lá o Paulo Vieira faz o yes. É exatamente isso. Porque o nosso cérebro ele não entende o que é real e o que não é real. Então, uma comunicação, ela vai gerar um sentimento
esse sentimento vai gerar uma ação ou omissão. Só que o que é o grande X da questão? Então vamos lá, vamos supor que você tá médico veterinário, você tem que estar num dia ruim, você tem que gravar vídeo fingindo que você tá feliz. Se você começar a utilizar uma linguagem corporal positiva, o que é uma linguagem corporal positiva? Você comemorando, você sorrindo. Uhum. O teu cérebro vai começar a mandar estímulos de que você está bem. Sim. Então você consegue mudar isso. É engraçado porque Mudar tem a muita rota gente... do subconsciente, É né? engraçado que tem muita gente que fica falando besteira sem conhecimento. Mas assim, todo mundo fala, o coach fica olhando no espelho e fica rindo. Isso é científico. Isso, inclusive, é matéria de Harvard e de Stanford. Então, se você tiver uma comunicação positiva, você começa a ficar bem. É claro que, enfim, assim como tem médico veterinário ruim, advogado ruim, empresário ruim, tem o coach ruim também. Mas é uma metodologia científica que funciona. Mas é verdade. Tudo que você falou aí é porque, assim, a gente não sabe ainda o poder que tem no nosso subconsciente. E até mesmo quando a gente faz esse processo de autoconhecimento. Digamos, Deus nos criou perfeito. Tem uma máquina aqui. Mas eu preciso descobrir as melhores ferramentas para executar. Então, assim, eu vejo esses cursos como essenciais, entendeu? Hoje, no mercado, tem bastante. Se for olhar uns anos atrás, não tinha tanto curso, assim, de coach, PNL, oratória, que você faz um aperfeiçoamento pessoal mesmo, entendeu? Sim. Então, é maravilhoso. Olha, quando eu comecei a atender, e eu vi que eu tinha que lidar com o tutor, eu sempre gostei de pessoas, de relacionamento com pessoas, de conversar, de falar. Mas eu sei que tem muitas pessoas que não gostam, são extremamente tímidas, né? E quando a gente vai buscar, igual você falou anteriormente, vem desde a infância, tá? Muitas travas foram colocadas desde a infância. E aí, no caso, você precisa destravar. Eu vejo que tem que ter ferramentas, cursos para isso. E eu comecei a estudar coach, PNL e colocar na minha linguagem de comunicação com o tutor. Nossa, isso fez um diferencial imenso na minha carreira. Porque eu já comecei com um diferencial muito grande de saber lidar com o público que a maioria dos veterinários não sabiam. Que é principalmente os públicos mais exigentes. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, a nossa comunicação ela é muito poderosa, seja verbal ou não verbal. Então, ela envolve muito o nosso emocional. Tem um negócio, é o ser humano, né? Tem um negócio que eu faço muito, o pessoal acha graça. Que a gente tem muito, né? Eu chego pra ti e falo assim, Larissa, pô, você tá muito bonito o teu vestido hoje. Aí você fala, que nada, comprei na promoção, a gente não recebe elogio, né? Exato, Então, assim, isso é ruim, né? Larissa, que bacana, teu podcast é muito legal. Ah, não, a gente faz tudo improvisado. O ser humano, naturalmente, não recebe o elogio. Aí, se alguém pega e me fala um elogio, eu falo, obrigado, eu recebo. Eu tenho esse hábito, eu falo assim, recebo. Mas aí você já conseguiu mudar isso na sua cabeça, Eu falo assim, né? eu recebo. Antes já fui essa pessoa que falava assim, não, pô, dei só, não, foi sem querer e tal, E qual o impacto que a pessoa, quando ela recebe o elogio, faz na vida dela? Demais, porque você recebe o elogio, você se sente válido. Então, pra quem é médico veterinário, você precisa de confiança. Eu digo que confiança muda tudo. Eu gosto muito de futebol, né? Aí eu sou corintiano. O Corinthians começou horrível a temporada. Finalizou com 9... Os mesmos jogadores. A grande maioria, os mesmos jogadores. Aí finalizou com 9 vitórias seguidas. Aí eu falando assim, caraca, olha como é a confiança na profissão de alguém, né? Até do jogador de futebol. O mesmo cara, no começo do ano, ele não acertava um passe de meio metro. E hoje o cara tá fazendo gol de bicicleta, fazendo gol de falta. Então olha como é a confiança. Isso da mesma maneira. Então, por exemplo, o médico veterinário que, por exemplo, não confia 100% nele, na hora de passar o orçamento lá pro tutor, eu digo sempre, né, em vendas todas as emoções são sentidas e percebidas. Então, se você vai lá passar, vai ficar R$1.000. A pessoa não sente confiança para comprar. Fica uma pulga atrás da orelha. Então, quando você recebe um elogio, você se sente válido, você se sente confiante, com confiança você vai longe. Exatamente. E, Iago, e quais são os maiores erros que as pessoas cometem na comunicação? Legal. Tem vários, mas se eu pudesse elencar alguns, eu acho que o primeiro ponto é você não entender o contexto. O contexto, ele importa muito. Por exemplo, a gente está aqui no podcast. Estamos conversando, eu sou o convidado, então eu já entendo que eu tenho que falar um pouquinho mais. Mas se eu, por exemplo, eu pego e assumo 100%, eu estou tirando a oportunidade de vocês falarem também, de vocês mediarem. Podcast de vocês. Esse é o contexto. Outra, que nem quando... Isso acontece muito lá no conselho, né? A pessoa pede para fazer uma pergunta, mas na verdade ela quer fazer um monólogo na pergunta. Então todo mundo fica incomodado com isso. Ou seja, a pessoa não se toca aqui. Opa, deixa eu entender que eu tô aqui em público, é uma pergunta, não é um monólogo. Aí quando eu até brinco, eu falo assim, quando a pessoa fala assim, não, só pra te explicar minha pergunta, eu falei, puta,
Óbvio. O Igor que tá aqui no bastidor sabe que no nosso conselho lá no almoço tem muito isso. Não, porque eu quero te trazer um ponto agora. Não, você não é o protagonista. É pergunta direto. Então esse é um ponto. O outro é a pessoa também não ter a consciência de que não é o que ela fala, e sim como ela fala. E aquilo que a gente falou, a importância da entonação da voz, da linguagem corporal, da pausa. Então tem pessoas que falam, eu até brinco, aquela pessoa, aquele professor de faculdade chato, que ele fala notícia feliz, notícia triste, sempre no mesmo tom de voz. Ontem ganhei a loteria, ontem bati meu carro. Então, quem tem esse professor, tem certeza que quem tá nos ouvindo já teve esse professor. O cara pode ser a maior referência em medicina veterinária do Brasil, mas a gente não consegue entender a dele. Então por quê? Ele acha que falar é suficientemente bom. O outro ponto também, se colocar o terceiro ponto aqui, é a gente não destacar para outra pessoa o porquê é importante que você está falando. Isso, inclusive, tem um livro que eu gosto muito, chama Brevidade Inteligente. Então, o que eles fizeram, basicamente? Eram antigos jornalistas do New York Times, onde eles perceberam que a grande maioria das pessoas que liam o jornal, as matérias, que eles gastavam horas para fazer, só lia o título e a parte final. Eu não posso dizer nada que eu faço. Que é o famoso prolixo, né? Quem é prolixo e fala e não fala nada. Então o que eles desenvolveram? Eles desenvolveram uma estrutura onde você vai direto ao ponto e principalmente você vai falar a linguagem de quem tá te ouvindo, que é o porquê é importante. Então sempre que eu tô conversando eu falo, você já percebeu isso? Então o que você, médico veterinário, ganha com isso? Porque a gente tem que sempre falar sobre o que a outra pessoa vai ganhar, não só sobre a gente. É porque ninguém gosta de ficar escutando só sobre o outro. Então, isso é muito importante, a pessoa entender. Pô, legal, o que o meu público está precisando? O que ele gosta? O que ele quer ouvir realmente? Eu acho que esses 3 pontos aí são bem importantes. Quem não faz isso está cometendo erros que vão acabar prejudicando. Muito bom. E quais dicas você daria para quem quer melhorar a comunicação no trabalho? Eu acho que o primeiro ponto realmente é você se expor, você sair da zona de conforto, começar a falar. Outro, com certeza, é você aprender técnica. Então, conheço uma escola que eu posso recomendar, mas... Pode falar, pode, fica à vontade. Mas eu vejo que é você ser proativo no aprendizado, porque tem muito conteúdo gratuito que já te ajuda. YouTube, livros, hoje você compra um bom livro, 40, 50 reais no máximo. Então, isso também ele é fundamental. E outra, é buscar também entender a linguagem do teu colaborador ou do teu cliente. Entender o que é importante para o teu cliente. Então, você é médico veterinário, você sabe o que o tutor gosta, você sabe realmente o que ele faz no tempo livre, você tem um padrão. Então, geralmente, os tutores que vêm aqui têm de 40 a 50 anos, para você entender a linguagem da outra pessoa. Isso é muito, muito importante. E a mesma coisa do teu liderado. Então, o perfil comportamental, ele é um negócio que vem ganhando cada vez mais audiência. Exatamente. E ele é muito importante, porque você vai ter liderado que se comunica de uma forma. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, que a gente chama de níveis de comunicação. Então, hoje, basicamente, você vai interpretar o mundo ao seu redor, e a PNL fala muito disso, pelos 5 canais do sentido. Então, é o canal visual, o canal auditivo, o canal do tato, o canal sinestésico e do olfato. Então, vai ter pessoas que estão nos ouvindo aqui, que pode ser que, se estivesse assistindo a gente, entenderiam mais. Provavelmente essa pessoa é visual. Então, para a pessoa visual, você tem que escrever, você tem que mostrar dados, você tem que mostrar estatística, slide. Agora vai ter mais pessoas que são auditivas. As pessoas que são auditivas, você tem que realmente entonar a tua voz, colocar estímulos auditivos, e assim ela vai entender mais. E vai ter pessoas que são mais sinestésicas. Sinestésico gosta de ter sensação. Então você tem que contar histórias, você tem que descrever as coisas, porque ela vai entender mais por esse caminho. Eu gosto de dar um exemplo simples, que eu sou muito visual. Aí eu acho engraçado que, por exemplo, quando eu estou fazendo funcional, eu faço funcional terça, quinta e sexta. Aí o professor ele explica qual que é o exercício que a gente vai fazer. Ele vai explicar o exercício que a gente vai fazer. Aí ele fala, faz assim, assim, assado. A primeira coisa que eu faço é eu olho pro lado. Quem tá fazendo? Deixa eu ver como é que é. Às vezes eu erro, porque eu vou olhar pro errado, aí eu vou fazer. Se ele explicar, olha, faz assim, assim, assado, eu tenho dificuldade de entender. Porque eu sou visual. Então, você tem que entender no teu trabalho de que maneira aquela pessoa ela realmente se comunica. Existe pesquisa e teste para isso. Eu acho que tem liderado, colaborador. Você pode fazer essas pesquisas. Pô, como é que eu vou ver isso com o cliente? Existe, tem um livro que eu gosto muito, que é o Poder Sem Limites, do Tony Robbins, que ele explica como é que a gente faz a leitura disso. Então, eu não vou fazer essa explicação aqui agora, porque ela é bem técnica, bem profunda. Mas eu lembro sempre Leia um livro. Eu lembro sempre que quando eu fazia muita matrícula,
eu pegava e apresentava o material didático pra pessoa, então eu colocava aqui, ó, era uma forma de eu entender se essa pessoa era visual, auditivo ou sinestésica. Então a pessoa que pegava o material e olhava assim, ó, e eu falando, ela começava a olhar o material, essa pessoa provavelmente era visual, então eu começava a descrever mais as coisas visualmente. Aí quando, por exemplo, a pessoa era sinestésica, ela do toque, ela começava aqui, ó, tchá, tchá. Então eu começava a contar história pra essa pessoa. Quando ela era mais auditiva, eu colocava o material, ela olhava assim e voltava pra mim. Ou seja, provavelmente ela era mais auditiva. E quando eu não sei, o que a pessoa faz? Aí você tem que se comunicar usando todos os canais. Você tem que escrever visualmente, de preferência, do ponto de vista auditivo Eu faço e do isso. sinestésico. Quando eu pego a receita, eu desenho, eu explico, aí eu percebo. Tem uns que já ficam no celular. PNL ajuda. É, isso mesmo. Você já na Vox, perceber, assim, como é que ele se Lá comporta. na Vox, o que é legal da nossa metodologia? A gente não fala só de oratória. Isso é bom. Oratória é o tema principal, óbvio. Mas a gente tem um módulo só para falar de programação neurolinguística aplicada à oratória. A gente tem ferramentas de coach aplicada à oratória. Isso é muito Então bom. a gente busca outras ciências, na psicologia, várias formas da pessoa ter ferramentas de se comunicar melhor. Não só Mas perfeito. o falar direto. É muito Entendi. além disso. Por isso que a gente fala que é muito mais que um curso de oratória. A gente falou bastante da parte profissional, né, com relação à oratória. E como é que ela vai interferir também nos nossos relacionamentos pessoais? Até mesmo, assim, na nossa vida, na nossa família, nossa amizade, assim, quando você começa a fazer esse... Interfere demais, porque querendo ou não, Hum, todo mundo tá se comunicando. Seja profissional ou pessoal. vai dosar as E palavras, eu digo, né? e é legal porque lá na Vox a gente tem muito case, tem um case bem legal de uma aluna nossa que ela chegou e falou assim, olha, eu tava prestes a me divorciar. Olha. Só que quando eu vim aqui pra Vox, eu entendi a importância da gente escutar, a importância do feedback e até me arrependo de falar, salvou meu casamento. É uma Que coisa maravilhoso. que ainda agora puxou pra mim também essa questão do relacionamento, que não é o que você fala, mas é como você fala. Exatamente. Isso aí eu acho que é uma discussão entre casal. Isso já foi Todos os situações Tem- passadas Tem minhas. vários exemplos. Muito, porque tu acha que aquele bom dia é um bom dia, mas como tu dá aquele bom dia? Bom dia. Entendeu? Ah, mas tu não falou assim, não, tu falou assim, sim, começa a discussão, entendeu? Assim, tem vários exemplos. Por exemplo, vocês são mãe, né? Então, há quantos anos o filho de vocês? 9, a minha tem 9. Só tem 9. E o teu? 6 e 2 aninhos. O de 2 aninhos. O que é interessante? Por exemplo, rapó, que a gente falou. Se você, por exemplo, quiser que ele faça alguma coisa, tem muita mãe que faz isso. Não sei se você já fez também. Já perceberam que tem alguns pais ou mães que eles pegam e se agacham? Se agacham pra falar com a criança? Eu fazia isso. Eu faço. Isso é espelhamento corporal. Eu faço isso. Outra coisa, você falar com a criança como você fala, normal. Aí você Lá em casa, vai forçar ela a te espelhar. Ou seja, isso é técnica de comunicação. Sim. Que te ajuda. Outra que eu falo muito também pra quem tá por aí, que eu digo isso é técnica de persuasão. A gente fala lá na Vox sobre isso também. Então, por exemplo, a tua entonação de voz, você consegue provavelmente convencer a pessoa de fazer alguma coisa. Então, vamos supor que você vai pedir um favor pra sua esposa, vai pedir um favor pra ela ir buscar alguma coisa pra ti. Então, se eu chego e falo assim, ó, meu amor, tem que buscar lá minhas roupas na lavanderia e eu queria muito que você fizesse isso, aí você pode fazer mais tarde ou se você quiser, você já pode ir logo mesmo. Ou seja, o que eu fiz aqui? É óbvio que não vai funcionar sempre, mas eu dei duas opções pra pessoa, Sim. que é o famoso ou. Eu dei a opção dela buscar mais tarde ou buscar agora. Geralmente, a última informação é o que o cérebro guarda. E se você entona, coloca o mesmo, a grande maioria das pessoas faz a última coisa. Então, eu só quero logo que a pessoa busque e fala assim, você pode buscar daqui a pouco, você pode buscar mais tarde ou agora mesmo. O que você prefere? Isso é técnica. Daí que a gente conversa, se ensina isso. Pelo amor de Deus. Se ensina. Olha aí, ensinar. dica de relacionamento com Iago Bahia, prestem atenção. Tem que saber comunicar. Tem uma amiga minha que agora eu tô solteiro. Tem uma amiga minha que fala assim, nossa, deve ser insuportável namorar contigo. Deve ser insuportável. Não, eu não sei nem convencer tudo. Eu não sei nem pra que eu bebi água. Deve ser insuportável. Esse água. A bichinha não tem nem tempo de escolher nada. Ela já fica assim, tá, amor, vou agora. Né? Porque, tipo assim, a persuasão dele é Olha, muito perigoso, grande, meu. hein? É perigoso, isso sim. Não, que e ele dá sabe o que é opção. interessante? É porque, assim, querendo ou não, como é muito meu trabalho, eu já faço as coisas no automático. Aí teve uma vez que Não, eu mas tava envolve sentimento, envolve amor. Vai mudar, não tem envolve. como ser tudo programado. Aí teve uma vez Vou defender ele. que eu fui até mal julgado, tá? Assim, no encontro, né, no famoso date. Aí a mina virou assim,
tá usando técnica comigo? Eu falei, não, tô falando normal. Tô falando normal. Eu falei, que isso? Mas é pra gente ver. Acho que eu tava num date. O que eu costumo dizer, tá em qualquer lugar a nossa comunicação. Mas, na verdade, influencia em todos os âmbitos, né? Não tem jeito. Você vê até com o seu próprio pet. Também. É engraçado, né? Até a forma como a gente fala com o pet. Não, É uma por exemplo, forma de comunicação. O meu cachorro, quando eu já falo pra ele, não... Eu não sei onde você... Mas o meu entende. Ele já fica assim... A minha gata também. Não... A minha gata também. Ou seja, a entonação da voz, o cachorro tem uma audição muito, muito apurada. Então, a entonação da voz, ele já entende que não deve fazer. E é engraçado, né? Porque, ó, a técnica de comunicação, ela influencia até com o pet, tu imagina com uma pessoa. Exatamente. Né? Porque o pet, ele tem né, limitação, né? Eu não digo que são irracionais, porque não são, de verdade. Mas tem a sua limitação de aprendizado. Outra, por exemplo, vocês já leram aquele livro 5 Linguagens do Amor? Não. É um livro bem bacana. Então, basicamente, é um livro... Eu digo que é um livro de casamento. É um livro de casamento, que mas todos precisam ler. Que, pra mim, é um dos melhores livros de gestão de pessoas que existe. Então, é pra casamento, mas se você pegar e aplicar no teu trabalho, aplicar relação de pai, mãe, filho, te ajuda muito. Que basicamente, aqui pra Shirley aqui da Anuvil, é basicamente a forma que uma pessoa se sente amada. Então, basicamente, diz que são 5 formas de se sentir amada. Isso é estrutura de comunicação. É você entender realmente o que importa pra outra pessoa. Eu tô rindo, pensando na menina. Tá usando técnica comigo? Gente, olha só. Fui julgado, ó. Quem quiser mandar currículo aqui pra ser analisado no podcast, o Iago, ele não vai. Esse é o momento. Ele não vai fazer nenhuma técnica. Pô, tá vendo só, velho? Olha, continuando aqui. Tem alguma dica, alguma técnica que você recomenda pra quem tá querendo começar agora a desenvolver a oratória? Coisinha básica. Tipo assim, sei lá, vai lá pra frente do espelho e fala contigo todo dia. Exemplo. Uma coisinha assim que quem tá querendo começar a trabalhar isso antes de ir lá fazer a sua matrícula no Vox2U. É importante, tem conta pra pagar. Exatamente. Tu tens alguma dica de técnica ou ferramenta que essa pessoa já pode ir começando? Legal. Eu acho que o primeiro ponto que é bem interessante é você fazer leitura em voz alta. Não sei se todo mundo tem o hábito de ler em voz alta. Não, mas você a gente vai perdendo isso. Você lê tentando entonar as palavras conforme o contexto requer. Isso já vai te ajudando a melhorar em relação à tua dicção e em relação à tua entonação da voz. Outro ponto, que são os famosos vícios de linguagem. Será que os médicos veterinários têm o famoso né? Todos nós temos. O né como vírgula, tipo assim, aí, Eras. então... O que eu digo, né? São temos. três dicas rápidas para quem quiser romper, tirar o vício de linguagem. A primeira, você tem que falar como se você estivesse fazendo uma leitura. Quando a gente está lendo um livro e vem uma vírgula, um ponto, a gente mentalmente, mesmo que esteja lendo só na mente, a gente não pausa? Faz. Ou a gente não vai na nossa cabeça. A gente não vai na nossa cabeça. Depois disso, não, a gente pausa. Então você tem que se comunicar como se fosse numa leitura. Em vez da gente colocar um vício de linguagem, você usar... eu falo muito, Vou até falar mais uma, ó. Né também. Ai, meu Deus. E assim, não tem problema soltar um ou outro. Eu solto de vez em quando. O problema é quando se torna repetitivo. Tem um caso de um assessor de investimento que lá no início da Vox você tentei matricular e ele falou, não, cara, não precisa, eu já sou acostumado a falar. Aí beleza, passou uns 8 meses ele me procura. Iago, como é que tá a demanda de curso? Eu quero fazer. Aí eu, de forma sincera, eu falei assim, ô fulano, cara, mas você tinha dito que não precisava, o que aconteceu? Fui escutar uma entrevista minha na rádio de 40 minutos, eu falei 28, né? Então eu preciso aprender contigo. Mas voltando, então, 3 dicas rápidas. Então essa primeira é você falar como se estivesse numa leitura. Segunda, utilizar o recurso da pausa. Não tem problema nenhum, e o ser humano tem medo do silêncio. Não tem problema nenhum, é um excelente recurso. É muito mais gostoso de ouvir quando eu falo, quando eu fui lá no podcast Virando Bicho, em vez de eu falar, quando eu fui lá no... podcast Virando Bicho. É ruído da comunicação. É ruído. Eu não quero mais me escutar. É ruído. Ela vai sair daqui, Iago, eu vou me matricular aqui. O primeiro episódio eu vou sair me sentindo velha. Agora o segundo eu vou me sair sentindo como é? Que eu não sei falar. Mana, vamos sair daqui e vamos beber. Vai ser o jeito. Vamos pra eu esquecer os problemas. E aí é ruído que gera na comunicação. Outro ponto também que eu sempre digo é, quem aí tem o hábito de escutar os seus áudios ou ver os seus vídeos? Eu tenho, mas eu não gosto. Mas isso é muito bom. Eu vejo só pra me odiar e querer fazer de novo, e de novo, e de novo.
novo. O problema é que ela é muito hater. Não dela é. mesma. O problema é que eu sou muito. Eu quero muita perfeição e perfeição não Tem existe. que fazer o método sim. Entendeu? Ela tem- eu tenho que quis fazer levar- tanta Mas faz coisa. outros tios na frente. É terapia oratória. A Bia já faz. Mas isso é importante A porque a gente não terapia, tem a terapia consciência. tá ficando em dia, mas A falta o gente nem resto. sempre tem consciência do que a gente fala. A gente não para pra se ouvir. E aí, quando você se ouve ou se vê, você fala assim, caramba, eu Preciso falei melhorar. assim. E o quarto ponto, eu Esse daí falei eu que era preciso. 3, tô dando bônus aqui, ó. O quarto, eu digo que é você ter um amigo de oratória. O que é um amigo de oratória? É uma pessoa como vocês. Vocês têm intimidade, vocês É. são amigas. Tá aí, amigo. Que nosso quando próximo quando exercício. você errar, a pessoa fala assim, ó, amiga, Isso a gente faz. soltou É. 98, né? Não, a gente não De conta novo. os NES, mas a gente Mas fala fala. que saiu Assim, errado. olha, acho que Vai. tu não entonou bem. Que nem vocês falaram aqui no início. Né? Nossa, a gente foi com baixa Ai, energia, tá né? vendo? É. Então, é uma forma também da gente melhorar. Voltando no assunto do relacionamento, eu lembrei agora, né? Eu tinha uma namorada que tava no início da volta. Aí ela ia mandar o áudio. Aí eu falava, de novo. Nossa, ela ficava Meu puta Deus. comigo. Imagina, por isso que ela terminou. Eu falei, Aí ela eu falei, mandava só ficava- mensagem, ela esqueceu o áudio. Só Aí ela a disse, não sei o que mensagem. é. Eu falei, não, Mas- do início. Ai, que ódio. Não sei o quê. Parou de vez em quando. A minha missão é cumprir a vida dela. Não tem mais uma vídeo de missão linguagem. legal. Não tem mais vídeo de Mas linguagem. aí terminou o relacionamento. Pô, ela fazendo áudio pra vender. Eu falei, não vai comprar não. Mas eu não acho que não vai comprar. Ora, Ai, meu Deus do perdi o céu. relacionamento? Perdi. Mas cumpri a minha Mas missão. ganhei a aluna no boxer. Cumpri a minha missão. Gente. Meu bochecha tá doendo aqui. E o pior é que a gente ainda tem um monte de perguntas. Eu olha que tenho ainda tá- certeza que tá muito mais divertido o podcast com o Igor, Francisco. Tenho certeza disso. Vai, Lari, Tô- tô- continua aí. Onde é que Qual é a a gente parou? Não, mas agora a gente vai falar uma aqui. Que a maioria das pessoas, hoje eu já não vejo tanto, mas mesmo assim ainda tem, né? Que muitas pessoas têm muito medo de falar em público. Não precisa ser um público tão grande. Você já tem uma experiência hoje, esse ano, né? Você disse que foi 78? 78, né? 78 palestras, né? Então, teve público aí variado, chegou a ter 3 mil pessoas. Então, bora aí, Iago, dá essas dicas aí para as pessoas. Você já deu dicas maravilhosas. Essas 4 aí a gente já vai Já, colocar em pegar, prática. né, para melhorar a oratória. E agora, do público, como é que a gente faz para ter essa autoconfiança, para começar a falar e perder esse medo? Legal. Sabe o que é interessante? Porque eu pesquiso muito sobre isso. De onde que vem o medo de falar em público? Né? Poucas pessoas sabem de onde que vem isso. Por quê a gente tem O medo pessoal de falar? fica colocando Sendo isso que na o ser humano infância. foi feito para se relacionar. E Então, falar, né? Todo mundo É. fala. você tá aqui com uma conversa Mas aqui é de mu- amigo. Mas assim, é muito quem tem medo de crítica. É Eu vou me colocar aqui na mesinha, você no não- jogo. Você, pra quem tá ouvindo a gente, você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público, você tem medo de errar É em isso. público. É o medo de errar, de ser julgado. isso. Mas sabe por que isso acontece? Sabe Aí por é que por isso que eu acontece? sou chata, que eu quero fazer de novo, fazer que a pessoa, não, aqui o pessoal vai falar. Não, aqui não sei o quê. Não, aqui tá feio, aqui não sei o quê. Mas você sabe por que isso acontece? Que, por exemplo, aí tem que entender do cérebro humano. O nosso cérebro, ele foi feito para manter o ser humano vivo. Então, na época que o ser humano era homo sapiens, que tinha que caçar, o ser humano tinha uma tendência a viver mais se ele vivesse em grupo, com o grupo dele. Porque naquela época tinha predadores Sim, que nem existem sim. hoje, estão extintos. Quando o ser humano estava sozinho e ele se deparava com outro grupo, do ponto de vista da sobrevivência, qual que era a mensagem que o cérebro mandava? Somos nós contra aquele grupo. Aí o que acontecia naquela época? Toda a concentração do cérebro vai para te manter vivo. Então, adrenalina, cortisol, que é o hormônio do estresse, teu coração começa a bater mais forte, você fica com sensação de luta ou fuga, você tem que fugir de lá, para realmente você se manter vivo. A sociedade evoluiu, não existe mais os predadores extintos que existiam naquela época, mas qual que é o momento que o teu cérebro pensa que você tá contra um grupo? É quando você tá no palco. A primeira coisa que vem na sua cabeça é, sou eu contra esse grupo. E o que acontece? Mesma coisa que acontecia lá. O coração começa a bater Medo. mais forte. Você começa a suar Interessante. frio. Você começa a querer falar rápido pra sair de lá. Como o teu cérebro ele tá só te fazendo manter vivo, você esquece, dá branco. Quem tem o famoso branco aí? Então, te dá branco. Só que qual que é o primeiro ponto, então, pra quem quer perder o medo de falar em público? É você entender que o teu cérebro ele vai ele é preparado biologicamente para que você não goste disso. Você é preparado para isso. Então, esse é um ponto que você tem que entender.
O outro é você utilizar realmente da tua linguagem corporal para ter inteligência emocional, que foi o que a gente falou naquele momento. Inclusive, eu ensinei lá para aquele empresário de panificação. Que é você realmente usar uma linguagem corporal positiva, falar palavras positivas. Se você ficar falando assim, ai, não vai dar tempo, ai, vai travar. E eu costumo sempre dizer isso. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses 6 anos aí de experiência é que alguma coisa vai dar errado. Eu já tive palestra que eu cheguei num congresso gigante, num lugar. Era o quê? Eu acho que era 1000 pessoas. E aí eu ia ter 1 hora para falar. Eu cheguei lá, eu sempre chego um pouquinho antes, que é pra eu me preparar, para testar o som. Porque, enfim, já tive outras situações que deu errado. Aí eu cheguei lá, aí tava ainda, era pra estar outra pessoa, que ia falar antes de mim, tava no primeiro. Aí o cara chegou assim pra mim, o coordenador lá, e falou assim, no congresso. Ele falou assim, Iago, pô, quero te pedir desculpa, cara. Só vai dar pra você falar por 20 minutos. E aí, o que eu vou fazer? Eu falei, não, eu não vou falar. Foi a primeira parte que eu fui lá no lugar. Não, eu não vou falar, então. Aí, o que eu vou fazer? Eu falei assim, tá bom. Ok. Aí eu peguei, assim, aí fui cortar minha apresentação. Cara, eu vou dar os melhores 20 minutos que eu consegui. E tá tudo bem. Sim. Não importa que eu ia falar daquilo. Ou seja, eu já sou preparado psicologicamente pra... Pode acontecer alguma coisa errada. Eu não vou pensar que vai dar errado, mas eu sei que pode acontecer alguma coisa errada. Teve outra também. Fundei aqui a maior imersão de vendas do Norte, a imersão MPV. Inclusive, eu recebi já muitos médicos veterinários lá. Tem um curso de venda, então bem bacana. Muito legal. E lá no MPV, o que acontece? Já teve vezes que o telão quebrou. O telão quebrou. Eu controlo isso? Não, parou. Aí o pessoal que eu vi que parou. Só que o que acontece? Você não pode mostrar para as pessoas que você tá nervoso, que você tá desconcentrado. Aí, claro, você tem que dominar muito. Eu tenho certeza que os médicos veterinários que estão nos ouvindo, eles dominam aquilo. Quando der alguma coisa errada. Sim. Então, eu domino o conteúdo. Assim, pô, beleza. Aí, o que você tem que ter? Então, eu já tenho essa mentalidade preparada, então eu já tenho um repertório. Eu falei, não, vou fazer uma dinâmica aqui agora. Que é o tempo que a galera ganha aqui pra ajeitar o slide. Ou seja, você tem que se preparar emocionalmente pra falar em público. Eu acho que são pontos importantes pra gente romper esse medo de falar. Muito bacana. E porque o emocional vai dizer quando tiver imprevisto pra você conseguir contornar, né? Exatamente. Não vai ter tudo certinho. Esse aqui do exercício a gente até fez pra ele, né? A gente já tá quase chegando no final. Tu acredita? Passa muito rápido, Com certeza caramba. do Igor foi mais longo. Conta pra... Não, Não, pior que não, que ele não deixa. Não deixa. Conta pra gente, compartilha com a gente uma história que você considera assim marcante, que a tua escola de oratória ajudou no desenvolvimento pessoal profissional daquele aluno. De uma forma breve aqui pra gente, pra mostrar pro público como é importante o poder da oratória. Eu gosto muito de contar a história da Natália Quetanha, que vocês conhecem. Pronto. E eu já falo, conta a história pra todo mundo, viu? Eu já coloquei na internet. Vai vir no podcast agora. E a Natália, pra quem não sabe, ela é fisioterapeuta. Sim. E ela chegou pra mim em 2022, inclusive conheci ela no Conselho, assistiu uma palestra minha lá no Conjove. Ela chegou em 2022 pra mim e falou assim, Iago, eu sou fisioterapeuta, mas a minha paixão é consultoria de imagem. Eu fiz cursos e eu quero largar a fisioterapia. A fisioterapia não me preenche mais. Eu quero muito viver da consultoria de imagem. Mas eu não consigo, porque eu travo falar em público, eu não consigo falar nas redes sociais, eu não consigo palestrar, não consigo me vender. E se eu não conseguir resolver isso, eu vou ter que continuar a fisioterapia pela parte financeira e vou ser infeliz. Então, me ajuda. Então, beleza, vamos. A Natália fez o nosso curso de 10 meses, que é o Academy. Depois ela fez o nosso pós, que é o curso só para quem formou no curso mais longo. Mais 3 meses. E... até repito também. E semana passada, ela se formou agora em outubro, né, no último. Ela chegou pra mim e falou assim, Iago, sabe o que aconteceu? Eu falei, o quê? Pedi demissão, fisioterapia, eu vou até o final do ano. E a partir do ano que vem eu só vou ver de consultoria de imagem. Olha que maravilha. Eu sou muito grato, porque se não fosse a Vox eu não conseguiria isso. E aí isso é bem legal, porque realmente é uma pessoa que busca um propósito, ela tem uma história muito legal, tem muito a ver com a mãe dela, que já é falecida. Então, ela tem um propósito, assim, realmente muito grande, mas isso não seria suficiente se ela não consegue destravar. E para quem conhece, tá escutando, a gente conhece a Natália, sabe quanto que ela palestra e fala nas redes sociais, bem posicionada. Sim. Ela é maravilhosa, participou de um episódio nosso, arrasou, a oratória dela estava em dia. E ela arrasou. Arrasou. Natália, um beijo para você. Um beijo, Florzinha. Então, maravilhoso. Então, é um dos cases que eu gosto muito. Agora, tem vários por aí. A gente teve um recente agora de um aluno que ele estava fazendo nosso curso de 10 meses, ele pausou. E aí era um aluno muito engajado, aí todo mundo estranhou, etc.
ele teve uma doença rara, onde ele perdeu 80% da audição. Caramba. E aí ele formou agora, voltou, ele começou em 2022, mas ele foi formar agora esse ano. E aí tem um vídeo dele bem bonito, tem o TCC da Vox TV. Adivinha o que é? Você tem que fazer uma apresentação. e aí no final ele fala assim, ó, eu queria terminar meu curso antes, mas eu não consegui porque eu vim fazer um curso de oratória e eu comecei a ter um problema de audição. Aí mostra pra todo mundo o aparelho auditivo. Mas hoje eu tô aqui finalizando porque eu entendi que oratória vai muito além de falar, sim de ouvir genuinamente. Então é um case bem bacana. Muito também. top. Mas são mais de 2.000 alunos, tem muito case. Mas Graças a Deus. adoramos. Mais de 2.000 alunos, olha só. Muito bom. Parabéns, Prazer te Thiago. receber aqui. Eu amei Também. essas dicas todas. Eu não sei o que ficou, pra ti ficou mais marcado o date dele, né? Fala um monte Eu de vou coisa levar aqui, essa ó, história agora. Fala um monte de coisa aqui, eles lembraram do... Do date Não, pra da mim menina não, te mas eu sei que questionando. pra ela ficou. Ela tá morrendo de rir. Iago, muito legal, adoramos. Já temos aqui várias dicas, inclusive, para colocar em prática, né? A gente vai colocar. A gente queria, antes de finalizar, um espacinho rapidinho, só pra gente agradecer aos nossos parceiros. Olha, e você seja bem-vindo, tá? Pra ser nosso parceiro Não. também, tá? Já falei comigo. Eu não moro mais em Já. nada. Tem que falar com o sócio. Não, quem pior, manda? agora ele manda em tudo, que ele tá lá em São Paulo mandando o Exatamente, negócio Thiago. todo. Pode parar com isso, tá? Olha só. Então A vamos... gente queria agradecer de uma forma rápida, mas de coração, a todos os parceiros que fazem parte do projeto e que, né, colaboram de alguma forma para esse projeto Pode aqui começar. continuar. Né? A gente queria agradecer a Avert, a MSD, a Droga Vet e a Royal Canin, que são parceiros da medicina veterinária que estão aqui com a gente. E também gostaríamos de agradecer a Clínica do Coração, ó. Vet Vet Life. Life. A Tolly também, que é responsável pelos nossos looks aqui. A Eli Vieira, da escola... Escola não, do... Como é que é? Advocacia. Não, eu ia falar o escritório de advocacia. Ela também nos auxilia aqui a montar todo o processo do podcast. É especialista. Legal. Foi nossa aluna, avó. Foi? Ela é maravilhosa Ela também. falou de vocês ela, também. ela trabalha muito com essa área da saúde. Contratos veterinários. Inclusive, lá da clínica foi ela que fez. Maravilhosa. E tem a Festa Escova também, que está conosco, nos arrumando aqui para os podcasts. É um parceirão. Como E- é o nome? O Felipe. Mas a esposa dele, Tônia. nossa Tony. aluna também. É. Eles são muito legais. Ele estava aqui Legal. na semana passada. E, Iago, gostaríamos muito de te agradecer. Foi maravilhoso ter Foi você aqui maravilhosa essa conosco. Eu ri participação. bastante, que eu fiquei com Adorei também. Posso dar Mas eu um presente? aprendi, mas deixa eu falar. Mas eu aprendi muitas dicas com você. Que Eu legal. já fazia algumas, mas assim, foi muito enriquecedor. Pra usar com o esposo, né? Não, Pessoa de aceito. esposo. É, o esposo. Mas é por isso Olha que eu li aí, o ó. livro, assim, com linguagem do Muito amor. bem, muito bem. Pra ele é engraçado. Meu esposo, ele, no relacionamento é muito importante a comunicação. Principalmente entonação de voz. Quando eu falava assim que eu sou meio arretado, então, pra ele já era mais ofensivo. Então, eu tive que ficar trabalhando isso, Legal. aprendendo bastante, Legal. né? Posso dar um presente? Lógico, aceitamos. Ó, vamos lá. Nem conversei com o Gustavo, mas eu Mas sou- tudo bem. aproveito as coisas, falo, não prometi nada, Olha, negócio. isso aqui tá gravado, Tudo pode aqui. depois ele Ó, a gente lá na Vox tem uma mentoria de anamnese, que você sobe no palco, você é gravado, você faz a roda do orador. Então é bem legal. Geralmente a gente cobra, se eu não me engano, R$600, né, pra fazer isso. É 1h30, mais ou menos. Mas é isso, se você me permitir, eu dou de presente pra quem comprovar que nos ouviu aqui. Então, quem nos ouviu, Perfeito, eu gostei, Ótimo. quem nos gostei. ouviu, você pode ir lá no Instagram, @voxtu.belém.marizal e falar lá no direct, você pode falar assim, ó. Escutei vocês no podcast Virando Bicho e quero meu prêmio. E aí o nosso time de marketing vai pegar seu Perfeito. contato e um dos nossos especialistas vai agendar essa mentoria. É muito legal. E é óbvio que, se o nosso especialista ver que faz sentido para você um dos cursos, é óbvio que ele vai te explicar como é que funciona. Lógico. Mas você não é obrigado a se matricular, não é Rinodê aqui, que é obrigado a se matricular. Não é. Então fique tranquilo quanto a isso. Mas é bem legal, tem muita gente que dá um feedback muito interessante da mentoria. Então, Ai, que presente para bacana. quem nos ouvir. Olha Muito aí, legal. pode ouvir pelo Spotify, tá, gente? Se não conseguir assistir pelo YouTube. Pronto. E vai Sim, vir sim. muitos Vamos ver, cortes vamos ver. também lá no Instagram. Então não Boa. perca esse presente. Muito legal esse presente. Eu e, sei. e a gente quer pedir mais um presente para os nossos espectadores, que é você olhar ali para aquela câmera e dar um recado final para quem está nos assistindo.
Vamos lá para você, médico veterinário, médica veterinária que está nos vendo, não te esquece que não basta só você ser bom, não basta você ser qualificado tecnicamente. Você tem que se vender como bom, você tem que falar como bom. E o pior posicionamento, a tua pior comunicação, ela vai ajudar alguém, ela vai impactar positivamente alguém. Então fala bem, te expõe, que eu acredito que se você tiver realmente essa disposição para se comunicar da forma que você sempre sonhou, você vai realizar todos os seus sonhos. Olha aí! Arrasou! Gostei. Iago, foi um prazer ter você aqui conosco, tá? Eu que agradeço. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos fazer o segundo episódio, mas vamos fazer com vai vocês sair dois. com todo mundo. Vai sair com todo mundo, vai ser muito legal. É sério, quando você voltar, ano que Bora. vem, a gente fazer um episódio muito legal. Trazer Top, mais top. prêmios também, tá? Pra Top, sortear pro pessoal. E é isso. Gostamos bastante. Eu ri Obrigada pela sua bastante. participação. Eu espero que todos vocês tenham gostado, porque a gente amou, a gente riu muito aqui. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Podcast Virando Virando Bicho! Bicho! Até a próxima, Ei! pessoal!